Jesus do homem. Porque por mais que você seja santo, por mais que você faça as coisas certinhas para que todos vejam, mesmo assim você não vai mudar quem é você. Nenhum de nós aqui. Só um exemplo. Quando eu entrei aqui agora, Deus me deu uma revelação, para vocês verem como eu creio. E Deus diz assim: tem 20 pessoas aqui dentro que estão em pecados. Aí eu pergunto: o que fazer com essas 20? Diante de uma revelação que Deus dá, que aqui tem 20 pessoas em pecado. E Deus ainda me mostrou quem são as 20 pessoas. E vamos pedir para essas 20 vir aqui na frente, que nós vamos orar por elas, né? Certo ou errado? A Bíblia diz que aqui não tem 20 não, a Bíblia diz que aqui tem 100% pecador. Você viu o truque, como é que funciona? Como as pessoas elas ficam fragilizadas quando diz, Deus me disse, Deus me revelou, todas as instituições religiosas têm uma normalidade que diz que estamos aqui porque Deus nos levantou para essa grande obra. Nós estamos fazendo uma obra revelada por Deus. Todos eles, mormons, adventistas, Assembleia, Deus é Amor, Cristão do Brasil, todos eles surgiram no meio da sociedade com esses encantos religiosos. Pois, quando Jesus veio ao mundo para salvar o homem, por incrível que pareça, Jesus era muito implicante com a hipocrisia religiosa. Mas ele não era tão implicante com o pecador. Exemplo, a mulher apanhada em adultério. Por que Jesus não soltou críticas com aquela mulher? Porque Jesus simplesmente não apanhou aquela mulher e disse assim: não faça mais isso, olha, você não presta, você tem uma natureza ruim, já te falaram isso, você não muda. Jesus simplesmente disse para ela: mulher, vai, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Mas por que Jesus não teve esse mesmo tratamento com os hipócritas, que ele chamava de hipócritas? O sistema religioso, o conceito religioso, ele chega a chamar de túmulo caiado, mas você não pode conhecer o que é um túmulo por dentro. Mal cheiro lá dentro. Mas Jesus disse assim: é difícil pegar esse povo. Então, pelo fruto conhecereis a árvore. Aí sim. Aí você consegue ver o homem. E o que aconteceu é que Deus, quando me libertou disso, ele disse: eu quero a verdade. A verdade dói. A verdade, ela desestrutura qualquer um. Eu cheguei a um momento que eu fiquei sem estrutura nenhuma. Eu cheguei ao ponto de dizer: o meu medo é cair neste mundo cão. Aí foi quando eu entendi que Jesus veio para salvar aquilo que está oculto dentro de mim, me libertar aquilo que está impregnado dentro de nós. A lascívia, a inveja, a vaidade, o egoísmo, a avareza. Ninguém muda isso porque está dentro de nós. Deus chega a dizer assim com Noé, quando depois do dilúvio: e eu abençoarei o homem, ainda que a sua infância, desde sua infância, o homem seja má. Eu pergunto: Deus não sabia que Noé depois ia tomar umas cachaças, ia se embriagar, e um dos filhos ia tirar a sua roupa, deixar-o nu? Sabia. E mesmo assim Deus iria abençoar? Sim. Jesus não pode ter vindo do céu para salvar gente boa, gente. Ele não pode ter vindo a este mundo, ao sacrifício, para te dar critérios para serem salvos. Ele veio para dizer ao homem: se você crer nele, você será salvo. Ainda que Deus conheça que a minha natureza não é de prostituir, a minha natureza não é de roubar, a minha natureza não é de matar, a minha natureza não é de fazer nada disso. Mas Deus sabe que dentro de mim existe o vaidoso, o mentiroso, o invejoso, o arrogante. Então isso está em nós, está no ser humano. E Jesus sabia que nenhum de nós iria perder isso. Jesus tinha consciência de quem é realmente quem eu iria salvar. E ele chega até a dizer assim: ó fariseus hipócritas, não sabeis vós que ladrões e prostitutas entrarão no reino de Deus primeiro do que vós? Aí eu pergunto aqui: quais são os pecados mais temidos pelas igrejas? Prostituição, adultério, roubo,
em geral, esses pecados que para a igreja é um escândalo na vida dela. Ah, não dá o dízimo também, é pecado. Sim, hoje é, não dá dízimo também. Não dá dízimo. Olha como Jesus, ele trouxe um evangelho eterno. Ele pergunta para o homem e diz assim: o que está escrito na lei? Não adulterarás, certo? Aí Jesus diz assim: eu porém vos digo que qualquer homem que desejar uma mulher, tal, não sendo a sua, esse no seu coração já cometeu o quê? Adultério. Eu pergunto, eu nunca adulterei, nunca traí minha mulher, mas eu pergunto para vocês aqui, qual dos homens aqui, eu vou nem falar para as mulheres que não cabe a mim, vou falar a parte de homem, tá bom? Qual dos homens aqui a mente já foi assaltada por uma outra mulher? Na rua, na praia, na piscina? Só Jesus não, né? Mas o ser humano homem, o ser humano comum, com certeza aqui, ó, a maioria de homens aqui, ou foram, ou vão ser adúlteros. Você nunca traiu a esposa, você nunca tem traído a mulher, simplesmente porque o evangelho eterno de Jesus sonda o coração e diz assim: olha, eu vou mostrar para vocês a profundidade do mandamento que o Pai deu para vocês. Não adulterará. Eu, porém, vos digo, muito mais que isso, qualquer que pensar no coração já cometeu adultério. Você percebe? Aí Jesus colocou nesse rol de pecador até que ele nunca pecou, que nunca traiu a esposa. Então o evangelho de Jesus, ele traz uma profundidade maior para se viver, que não tem nada a ver com as normas e critérios criados pelas religiões para salvar o homem. Alguns perguntam: mas Paulo, mas como é que você conseguiu? Você sofreu tanto na igreja. Alguns dizem assim: ele sofreu porque ele merece. Jó, quando foi provado, era gente boa, né? Nas mensagens. Você, quando é provado, você não presta. A instituição quer encontrar em você uma falha, um pequeno erro, para dizer que você só pode passar por isso, que você é falho, você errou, você é fraco. Aí eu pergunto: e por que Jesus foi sendo crucificado? E os discípulos? Qual a culpa tinha nele? Para que o homem o matasse, ajudasse e o matasse. Então nós entramos, meu irmão, irmãos, em uma situação que eu não sei como é que Deus vai se livrar disso. Eu não sei. Porque a maioria dos irmãos aqui, a maioria aqui está no inferno dos evangélicos, dos católicos e do espírita. E eu nunca imaginava ter que pregar para crente. Eu nunca imaginava pregar, converter crente. Porque nós, a maioria aqui, aprendemos que entregar Jesus em uma igreja e se salva, não é isso? Pois construíram um inferno, colocaram todos que não comungam a mesma ideia, pensamento, revelação da instituição. Então você é desviado, você vai para o inferno e acabou. Paulo, você não é pastor, né? Você não está mais aqui com a gente, então você não é pastor. Eu fui essa semana visitar um doente no hospital, que eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho e evangelizar. Aí a menina disse: cadê seu credencial de pastor? Eu falei: eu não tenho, nem eu nem Jesus. Todos nós aqui estão sem credencial de pastor. E aí, como é que fica? Ela disse: olha, moço, não dá para atender. Eu disse: não tem problema. Eu entrei porque alguém me deu um crachá, mas senão não ia entrar. Problema deles, desse evangelho maluco, esse evangelho corrompido está aí, que você não vê isso no evangelho eterno de Jesus. Não existe parâmetro para isso. Assim é a salvação. Quando eu digo que o homem pode ser salvo unicamente pela fé, é a única verdade de você ser salvo. O que pegaram foi o seguinte: pegaram a Bíblia, usaram a Bíblia e usam para distrair o ser humano. E o que teoricamente a Bíblia deveria ser, te direcionar ao teu Salvador. Esse era o fundamento. Tanto é que a Bíblia, em nenhum momento Jesus diz assim: olha, escreva uma Bíblia, vamos ter um livro, uma Bíblia, que esse livro vai ser o livro das religiões, todos. Não, Jesus disse assim: examinar as Escrituras, que são elas que testificam de mim. Então, a Bíblia, a única função da Bíblia é apontar para o teu Salvador. Tanto é que no Velho Testamento diz: mas o Velho Testamento são sombras das coisas futuras, que cumprem-se na cruz do Calvário. Então, Jesus é o teu Salvador, não é a Bíblia.
mas usaram a Bíblia para justificar as suas crenças, até a sua própria fé, justificar um comportamento que para eles é sinônimo de salvação. Eu te digo que, enquanto nós estamos aqui agora, prostitutas e ladrões já entraram no reino de Deus primeiro que nós. Só porque creram em Jesus e fez como o ladrão da cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual foi o critério daquele homem para ser salvo? Fé. Na morte de cruz, todos nós estamos sendo crucificados. Até o pessoal da Cracolândia. Aquele é a cruz dele, porque a cruz de Jesus é a cruz do ladrão, ou não? Ele foi acusado no mesmo nível da escória da época. O ladrão daquela época. Mas assim, né? Sim, mas para a sociedade daquela época, morrer de cruz era escória, era pior de tudo. Jesus, no fundo ali, ele não subiu, ali ele desceu até aquela miséria daquele ladrão lá e salvou daquele homem. Muitos hoje vão entrar no céu unicamente porque dentro do teu ser está dizendo: eu creio que Jesus é o meu Deus. Na Idade Média havia uma teologia que era conhecida como a reto intento. O que é o reto intento? Agora eu vou usar a Bíblia para distrair vocês. Davi disse assim um dia: as igrejas dão esses kits pra gente, né? Quando a gente entra, elas dão montadinho lá, que é a tua armadura. Você agora pensa, fala, ouve, tudo como nós. E assim você pega aqui e viu. Aí Davi diz assim: ó Deus, tu que conhece a verdade no íntimo, quando você traz isso para o que Deus é com o homem, você vai entender uma coisa. Você já viu Paulo na Bíblia dizer assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim? Já viu isso? Sim. Ele comentar isso? Você tem ideia do que é aquilo? É lutando contra uma própria natureza, mas dizendo: tu sabe, ó Deus, dentro do meu coração eu te amo. Tu sabe que o meu desejo é fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Está sempre o mal diante de mim. Então Deus conhece cada um aqui, ó, e da luta de cada um para ser salvo. Principalmente os que não têm igreja. E que não tem, nem querem, nem precisa. Porque não deveria nem existir. Durante 325 anos Jesus salvou o homem sem instituição religiosa nenhuma. Então, o reto intento leva você a se aproximar de Deus, a ligar você a Deus, sem que você esforce em ir a uma igreja ou a um local buscar Deus.